Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para falar sobre muitas notícias, então vamos lá, sem enrolação, começando por Daniel Cormier, ex-campeão peso pesado e meio pesado do UFC, e ele falou sobre Jon Jones. Ele falou o seguinte, entre aspas, somente um peso pesado poderia vencer Jon Jones no octógono do UFC. Esse foi um trecho da declaração, lembrando que essa notícia está no site do canal Combate, e ele falou somente um peso pesado, mas ele não citou um nome, ele só quis dizer que o único cara, um único eventual adversário que possa vencer o Jon Jones é um cara lá nos pesos pesados, então ele quis dizer que no meio pesado realmente não tem ninguém que possa vencer ali o Jon Jones, né, que é muito difícil. Então, eu vou ler aqui as outras declarações aqui, as aspas do Cormier, para vocês saberem o que ele disse. Ele disse o seguinte: acho que Jones vai ter que subir de categoria para sair um pouco da sua zona de conforto. É assustador para ele e para muita gente mudar de divisão. Existe essa aura de invencibilidade que cerca Jon Jones. Imagino que tentar a sorte nos pesos pesados seja amedrontador para ele. Não sei se ele realmente quer fazer isso, mas acho que não terá como evitar em algum momento. E aí ele fala sobre também o Adesanya, porque o Adesanya, né, campeão peso médio, também fala, provoca o Jon Jones, etc, cogita uma luta com ele, etc. E o Cormier disse: não sei se ele venceria Jon Jones, de verdade. Todos sabem o que eu sinto sobre esse cara, mas ele é muito bom. Acho que somente um peso pesado o venceria, somente um desses monstros poderia apagá-lo. Mas também não sei se algum deles conseguiria lutar contra Jones por 25 minutos. Ele tem muitas armas. Olhem para mim, me considero um dos maiores lutadores de todos os tempos e ele me venceu 2 vezes. Isso diz muito sobre ele como competidor. Israel pode enfrentá-lo? Sim, especialmente se Jones fizer a estratégia errada na aproximação. Quem lutar contra a Adesanya tem que ter em mente que vai precisar usar muito as quedas. Se tentar trocar golpes contra ele, estará correndo um sério risco. Bom, essas foram as declarações aí do Daniel Cormier e eu concordo com ele. Eu acho que o Adesanya pode sim enfrentar o Jon Jones. Pode vencer? Pode, mas é zebra, com certeza. É muito difícil vencer o Jon Jones. E o Jon Jones precisaria errar bastante a estratégia, né? Precisaria tentar trocar sua porrada ali com a Adesanya, etc. Mas eu não acho que o Jon Jones faria isso. O Jon Jones é um cara inteligente. Eu não acho que ele faria o que ele fez contra o Marreta, né? Que ficou só trocando golpe ali. Eu acho que contra a Adesanya, provavelmente ele tentaria sim os jogos de queda, etc. E eu concordo com o Cormier na parte de quem poderia vencer o Jon Jones. Eu também acho que o mais provável de vencer o Jon Jones é um atleta peso pesado. Eu acho que no meio pesado é mais difícil, não é impossível, todo atleta é vencível, né, entre aspas, mas realmente nos pesos pesados eu acho que é muito mais complicado para o Jon Jones, porque tem muitos caras ali que podem nocautear com um golpe só. Então mesmo que o cara seja bem pior do que o Jon Jones no contexto geral, o cara pode sim nocautear o Jon Jones com um golpe só. Então eu acho que se o Jon Jones for derrotado, eu acho que o mais provável é que seja nos pesos pesados. Como eu disse, nada é impossível, ele pode sim ser derrotado no meio pesado, ele vai lutar agora contra o Dominic Reyes, etc. Mas o mais provável é que ele perca nos pesos pesados. E vamos para a próxima notícia, que é sobre os rankings do UFC. O UFC dividiu o ranking peso por peso entre homens e mulheres. Antes era todo mundo junto, então tinha ali o Jon Jones, a Amanda Nunes, o Khabib, tava todo mundo ali misturado, e agora foi dividido. Então a gente tem o ranking peso por peso masculino, que a gente tem o Jon Jones na primeira posição, o Khabib em segundo, Henry Cejudo em terceiro, Miocic em quarto, Daniel Cormier em quinto, Adesanya em sexto, e por aí vai, o ranking tá aí aparecendo para vocês. Então tem muitos campeões ali nas primeiras posições. O Cormier não é campeão, mas está por ali porque ficou como campeão, foi campeão em 2 categorias, etc. E agora a gente tem o ranking peso por peso feminino. Então a gente tem a Amanda Nunes na primeira posição, natural, Valentina Shevchenko na segunda posição, também super compreensível, né? Eu concordo. A Weili Zhang ali em terceira, que também é um nome muito forte, foi campeã agora, vai lutar contra a Ioana, etc. Tem ali a Jéssica Andrade na quarta posição, Rose Namajunas na quinta, Ioana na sexta. Eu não sei se a Jéssica Andrade, na minha opinião, se ficaria ali na quarta posição. Mas enfim, tem a Holly Holm na sétima, a Germaine em oitava e por aí vai. Então também está aparecendo na tela para vocês o ranking peso por peso feminino. Eu, particularmente, eu acho legal a gente ter a visão separada, ter os homens num lugar e as meninas no outro, só que eu também acho legal que tenha junto. Então, sei lá, eu acho que eu preferiria que tivesse, pode ser dessa forma, ter separado, mas também ter junto, né? Pra gente saber aí na opinião dos jornalistas, etc., misturando homens e mulheres, quem é melhor, né? O Jon Jones ou a Amanda? Porque quando falam de melhor lutador da história, geralmente eles querem misturar. Então eu acho que a gente tem que ter o misturado e o separado. Aí tem gente que gosta do separado, vê o separado, tem gente que gosta do misturado, vê o misturado. Eu acho que só separar e não ter mais como comparar, né? Quem é
melhor, a Amanda ou o John Jones, né? Aí fica chato, porque assim, você já usa o ranking peso por peso justamente para uma coisa subjetiva, que você compara categorias, né? Então assim, por que vai misturar Amanda Nunes e John Jones, quem é o melhor, sendo que um é homem e outra mulher? Ué, mas por que vai fazer um ranking peso por peso e misturar peso, então? Tem que ser a mesma lógica. Por que você pode comparar um peso galo com um peso pesado sobre quem é o melhor entre esses rankings e você não pode comparar o homem com a mulher? Né? Então eu não acho que faz sentido só separar e não ter um ranking misturado. Para mim tinha que ter as duas coisas, né? Então, pelo que eu vi aqui, não tem mais. Pelo que eu vi aqui, só tem agora ranking peso por peso separado, não tem mais junto. Mas enfim, ranking também não muda muita coisa, é mais pra gente se divertir. E vamos aí para a próxima notícia, que é sobre a Weili Zhang, que é o nome que eu acabei de citar, campeã aí peso palha, pelo menos por enquanto, vai lutar contra a Joanna, e é justamente essa notícia sobre a Joanna e sobre a Weili Zhang. Porque a Joanna fez um stories no Instagram e postou uma imagem ali onde aparece a Weili Zhang na frente dela e a Joanna atrás com uma máscara de gás. Que seria o quê? Né? O que deu a entender? Que seria uma piada aí, né? Tirando sarro. Inclusive ela colocou emotes ali rindo, né, da situação. Vou colocar a imagem na tela para vocês. Então seria uma piada aí com o coronavírus, né? Que está tendo toda uma repercussão, não só na China, mas em muitos outros países. Centenas de mortos já, 6 mil casos, enfim, tá uma porcaria essa situação toda, né? Falando português bem claro. E ela fez essa postagem, e é claro que a Weili Zhang não gostou nem um pouco, né? Porque isso é uma tragédia, isso não é motivo para piada. Faz trash talk com outra coisa, não com isso, né? E a Weili Zhang foi lá e postou, né? Fez uma postagem no Instagram dela dizendo o seguinte: tirar sarro da tragédia é um verdadeiro sinal do caráter. As pessoas estão morrendo. Alguém pai, alguém mãe, alguém filho. Diga o que você quer de mim, se isso faz você se sentir mais forte, mas não brinque com o que está acontecendo aqui. Desejo-lhe boa saúde até 7 de março. Vejo você em breve. E momentos depois, claro, a Joanna deve ter percebido a besteira que ela fez, ou ela não percebeu, né? Alguém chegou e falou, então, apaga isso aí porque vai pegar mal, né? A assessoria, sei lá. Mas enfim, ela apagou o stories e ela falou o seguinte: sinto muito fazer você se sentir mal, mas eu nunca zombaria de pessoas doentes. Eu não queria que você se ofendesse, mas apenas zombei de um meme engraçado da internet. Sinto muito, mas ainda assim vejo você no dia 7 de março. Bom, pra mim tá claro que a Joanna fez a postagem, ela colocou o emote rindo ali, enfim, fez toda a palhaçada ali, né? E eu acho que ela não pensou na hora realmente no que ela fez. Então assim, esse pedido de desculpa é aquele pedido de desculpa que assim, eu vou pedir desculpa só porque pegou mal, só pra não, né? Mas enfim, ela fez consciente do que estava fazendo. Então é aquela coisa, é realmente o caráter dela, é realmente o que ela mostrou ali, né, realmente quem ela é, né, que é uma coisa que eu realmente acho um absurdo, é realmente uma falta de caráter, na verdade. E depois alguém deve ter dado um toque para ela, ou aí com a resposta da Weili Zhang viu que ia repercutir e tal, aí apagou e falou, não, sinto muito se te ofendeu. É óbvio que ofendeu. Tipo assim, não faz sentido, eu nunca zombaria de pessoas doentes. Se você nunca zombaria de pessoas doentes, por que você postou uma foto com você com uma máscara de gás contra uma chinesa? Mas enfim, pediu desculpa e bola pra frente, elas vão se resolver quando elas se enfrentarem, né? E a última notícia é sobre Dominic Reyes, que vai enfrentar o John Jones, como eu disse lá na primeira notícia. É um cara duro, né? Mas é claro que é um cara que está como zebra aí contra o John Jones. Mas enfim, essa notícia fala sobre os eventuais dedos no olho que o John Jones pode acabar usando contra ele. Lembrando que o John Jones já acabou, não usar, né, porque parece que ele usou de propósito, mas também não dá pra saber se foi de propósito ou não. Mas enfim, né, acabaram falando sobre esse assunto com o Dominic Reyes, sobre esses eventuais golpes ilegais, né, lembrando que o John Jones já aplicou dedo no olho ali contra o Gustafsson, contra o Daniel Cormier, contra o Rampage, contra o Glover Teixeira, isso só falando de lutas pelo cinturão, né, então são muitos nomes ali que o John Jones realmente já acabou usando esse golpe ilegal, né, não dá pra saber se de propósito ou não, mas enfim, os juízes nunca interpretaram que foi de propósito, porque nunca deduziram o ponto do John Jones por isso, né? Mas o Dominic Reyes disse que o que ele pode fazer, e que é o que ele vai fazer, é caso aconteça alguma coisa ali e tal, que ele vai dar um toque, né, no juiz, que ele vai reclamar, enfim, que é o que ele pode fazer, né? Não sei se ele vai falar alguma coisa antes da luta também, é capaz que acabe falando, né? Mas ele não tem realmente muito o que fazer, né? Quem manda ali é o juiz. Então o Dominic Reyes, o que ele pode fazer é tomar cuidado, né? Não ficar ali exposto e
tal, ficar esperto ali com a mão da frente do Jon Jones. E claro, primeiro caso, primeiro sinal, ou mesmo a mão aberta, ele pode reclamar com o juiz. Então, se o Jon Jones começar a ficar com a mão aberta, né, o tempo inteiro ali, porque isso inclusive tá nas regras, né, então se ele tiver com a mão aberta com o dedo ali na direção do rosto do Dominic Reyes, ele pode chamar a atenção do juiz. E eu acho que o juiz também, se tratando de Jon Jones, pode ser que ele fique ali fazendo aquele pedido para ele fechar a mão, né? Muitos juízes fazem isso, toda hora fica falando fecha a mão, pro cara não ficar com o braço esticado, com a mão aberta, porque aí é pior. Se você quer ficar com o braço esticado com a mão fechada, beleza, aí azar é seu, a regra não diz nada contra isso. Agora, braço esticado e mão aberta, com os dedos na direção do oponente, isso realmente não pode, né? E o Jon Jones, por ter a envergadura muito grande, é normal que acabe acertando o olho do adversário. Então, o Dominic Reyes aí está esperto, inclusive porque no camp dele aí, durante um sparring, ele acabou recebendo uma dedada no olho, né? Então, ele já, por isso inclusive que surgiu todo esse assunto, então ele está preparado aí e diz que se precisar vai sim conversar com o juiz, afinal de contas é uma oportunidade única para ele enfrentar o Jon Jones, então ele não pode deixar com que um dedo no olho acabe atrapalhando a luta dele. Aliás, um dedo no olho pode ou acabar a luta, né? Ele pode às vezes acabar não conseguindo voltar para a luta e viram no contest, ou às vezes um dedo no olho pode simplesmente comprometer a visão dele até certo ponto que ele não consiga mais lutar 100% e aí acabe sendo derrotado, né? Então o Dominic Reyes tem que ficar esperto. Eu acho que é válido aí esse lembrete, porque o Jon Jones realmente é um cara que acaba sendo famoso, infelizmente, por esse fato, né? Por esses dedos no olho. Mas eu espero que, como ele fez nas últimas lutas, que não teve tanto, que ele realmente tome cuidado com isso e que a gente tenha luta, que não vire no contest, porque aí seria realmente muito chato. Mas, enfim, essas foram as notícias. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma delas, ou uma, enfim, você que sabe, né? Não tem problema nenhum. Deixa o seu like também, se inscreve no canal e ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!